Bom, pessoal, nesse segundo vídeo sobre o dumerismo, a gente vai analisar a ideia de que o dumerismo é pessimismo. Isso é meio geral, assim, no que eu pesquisei na internet sobre o olhar das pessoas, é uma ideia de pessimismo, uma pessoa pessimista, depressiva, e a gente discorda disso. Eu posso falar por mim, eu acho que o Rodolfo também. Sim, Danilo, eu concordo plenamente com você. Hoje, apesar de ser um dia chuvoso e a floresta amazônica não está queimando, está molhada, a floresta parece saudável, apesar disso tudo, eu sei que vai chegar um momento em que a região amazônica não vai mais ser coberta, principalmente por florestas, principalmente por causa da elevação da temperatura, diminuição da umidade, que vai levar a grandes incêndios que vão destruir tudo. Agora, isso significa que eu não vou me levantar da minha cama, que eu vou ficar ali deitado chorando? Não, de forma alguma. Eu passo o dia inteiro, todos os dias, plantando árvores e cuidando de outras árvores que eu já plantei e apreciando a vida enquanto ela está aí. E antes de começar o vídeo, duas lembranças. Primeiro, por favor, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. E segundo, se você clicar em configurações, se você tiver dificuldade para compreender o idioma inglês falado, clicando em configurações, dá para colocar a tradução automática, ela tem uma qualidade razoável. Tanto a tradução automática quanto o texto em inglês também, para quem compreende e prefere ir lendo, ativar, lembrar que é possível fazer isso, talvez nem todos saibam. Aqui a gente tem uma dificuldade técnica, porque como o nosso vídeo ele é falado um pouco em português, um pouco em inglês, parece que a inteligência artificial não consegue detectar qual é a língua original e não consegue fazer a tradução direita. Eu não consegui fazer a tradução da parte em inglês do nosso vídeo para o português. Então, se tiver difícil entender o inglês, eu recomendo que vá no vídeo original, ponha as legendas, veja tudo e depois volte aqui para ver os nossos comentários, que é o que realmente importa. Então esse aí é o vídeo original, Doomer, entre parênteses, Doomsday Theorist, Interview Elliot, tá nesse site Soft White Underbelly, que significa barriguinha branca e macia. Ótimo nome. Então você vai ali nas configurações, e aí as legendas estão desativadas, você ativa, escolhe botar em português e aí tá aí, olha, tá aí, escritinho aí. Eu cresci na família de classe média, minha mãe era professora, tá tudo aí para quem não entende inglês. Antes de entrar no objeto central do vídeo de hoje, que é a coisa de que o dumerista não é necessariamente um depressivo, não é um depressivo, eu queria comentar eu queria responder comentários do vídeo de ontem. Bora lá dar uma olhada? Beatriz Blauth comentou: colapsista me pareceu um termo ótimo para o Doomer. Concordo, viu, Beatriz? É bacana, porque a gente não precisa usar um termo em inglês, né? Se a gente tem um termo em português que diz plenamente o que a gente quer dizer. Antônio Grangeiro comentou: muito interessante, aguardo continuação. Pois é, estamos aqui continuando, Antônio. Teve o vídeo inicial da introdução, esse é o segundo e ainda terão outros 3. Aí a Márcia disse: vige, eu sou dumerista e não sabia. Pois é, Márcia, é a minha situação também, viu? Aí é LILIF7629, que eu suponho que seja uma mulher, né? Porque eu li Lilith. Ela diz: eu vim só pelo título e eu sou dumerista também. Aí ela completa: dumerismo no Brasil é atacado. Tem gente que diz que é despolitizante e acentua o conformismo. Ah, sim, é verdade. Existe muito preconceito contra o dumerista. Olha só, eu mal entrei no dumerismo, já tô com o mimimi dumerista. Mas pega mal, sim, você falar em apocalipse daqui a pouco tempo, em colapso da civilização, né? Bonito é falar em desenvolvimento sustentável. Colapso é um assunto desagradável, né? Então agora, por exemplo, está acontecendo
uma eleição para coordenador do nosso campus universitário aqui em Altamira. E para reitor também da UFPA, né? Então são duas eleições paralelas, né? Imagine se eu me interesso muito pelas coisas do campus, né? Arborização, todas as questões ligadas à questão do colapso climático. Mas eu não tenho a menor esperança de ser levado a sério nos debates políticos. Eu vivo mais no meio do mato, sujo de barro, do que nos gabinetes. Então, eu como dumerista, eu jamais seria a cabeça, muito menos a vice de uma chapa viável. É isso. Existe muito preconceito contra o dumerista. É mais bacana falar em progresso e desenvolvimento sustentável. Eu discordo. Acho que precisando de mais gente, estamos precisando de mais gente que aceita a realidade como ela é. A verdade nua e crua. Só assim poderemos saber como agir para efetivamente melhorar ou salvar o que for possível. Uma pessoa em estado terminal deveria viver seus últimos momentos em agonia ou vivendo em gratidão e acolhimento? Olha, então, a gente estava de acordo até aqui, mas essa analogia, eu não vejo o colapsismo como uma opção entre, como é que você falou da pessoa morrendo, harmonia ou em dor. Não é essa a questão. A questão é a ciência, tá? A pessoa está morrendo, a espécie humana está morrendo, vai morrer um bocado. Então a espécie humana deve ter ciência, consciência do que está acontecendo. A dicotomia não é entre dor e harmonia ou gratidão, etc. É entre tomar ciência do que está acontecendo de fato e agir de acordo com uma previsão bastante razoável. Lucas Minotti escreveu: pelo contrário, escuto muito cristão fazer a correlação entre o colapso da humanidade e o apocalipse bíblico. Alguns dizem de forma passiva que nada podemos fazer, pois o fim do mundo já foi predestinado por Deus e estão apenas esperando o arrebatamento. Eu acho que Lucas está comentando aquele trecho em que eu digo que meus alunos têm crenças religiosas, assim, na sua grande maioria, e que isso talvez fizesse com que eles tivessem mais dificuldade de perceber o dumerismo, de incorporar o dumerismo. E ele diz que não, que ao contrário, porque eles querem logo ser arrebatados. Não, mas é diferente. O pessoal do arrebatamento, eles veem o fim do mundo, sempre vê o fim do mundo, você tem razão, mas não é no aquecimento global, na destruição da floresta, não, é mais os celulares ou qualquer coisa, a vacina, né, sei lá, do que a questão do aquecimento global. Então o dumerismo ele pode ser místico, ou ele pode ser, enfim, a pessoa pode ser mística ou materialista, é irrelevante, né? Samu de Exu respondeu: dumerismo está errado. O termo certo é realismo neoliberal. As pessoas que imputam esse termo para os outros são as mesmas que vendem soluções, entre aspas, fantasiosas para combater os problemas que eles mesmos causam, ao invés de mudar as relações de consumo e produção. Prometem tecnologias inviáveis e inexistentes, como minerar asteroides, extrair CO2 da atmosfera com máquinas, ou criar carne de laboratório. Não, Samu, você está enganado. É justamente o contrário.
Isso aí que você está descrevendo, essa atitude aí de vamos botar espelhos, cobrir tantos por cento da superfície do planeta Terra com espelhos, aí tem que minerar espelhos, e aí vai minerar aí aqui na Amazônia, em cima das terras indígenas, minerar lítio para poder apostar forte nas baterias. Isso aí não, isso aí é outro. Isso aí o que você está falando é um movimento que é o engineers, né? É o engenheiramento, soluções de engenharia planetária. Engenharia planetária, tá? O colapsismo, ele não, é outra parada. É justamente o contrário. Justamente o contrário, justamente o que você está criticando. Eles falam, não vou abrir a mineração no meio da terra indígena para poder pegar um monte de lítio e fazer um monte de bateria de carro elétrico. Eu prefiro preservar aquela floresta, tá? E se faltar lítio um pouco antes aí do colapso inevitável, dane-se. Pelo menos a gente não tacou fogo naquele pedaço de floresta amazônica, não acabou ali com a terra indígena do Xicrim, do Cateté, ou com a terra indígena Caiapó, que tem esses minerais aí importantes para rodar os carros do Elon Musk. É contra isso que a gente está. Essa é a ideia do colapsismo. Ô Rodolfo, você não acha que o doomerismo assim tira a esperança das pessoas? Sim, tira. É sobre isso que o professor Elliot vai falar hoje. E tira, e ele disse que é bom que tire, porque essa esperança é paralisante. Sabe qual é a esperança? Eles vão dar um jeito, o homem já chegou na Lua. Eles acham que chegar na Lua é o máximo do poder da tecnologia. Então, se chegou na Lua, não vai conseguir botar um espelho ali entre a Lua e o Sol, né? Entre a Terra e o Sol, e aí a Terra reflete de volta a luz do Sol e baixa a temperatura do planeta. Esse tipo de coisa. Não resolve, não. Porque assim, se os colapsos é inevitável, tudo bem, tem gente que vai pensar, não, vamos trabalhar para diminuir o sofrimento. Agora tem um monte de outro que vai pensar, já que é inevitável, foda-se, não vou fazer nada. E acaba piorando a situação. No fundo, no limite, eu acho que todo mundo é um doomerista, porque assim, o Sol vai daqui a 5 bilhões de anos. Não vem com essa história, não. Não tem nada a ver com isso de milhões de anos, não. A gente está falando do doomerista, a gente está falando de um colapso ambiental e civilizatório ali depois da esquina. A esquina é a nossa mortalidade aqui, assim, olha, as próximas décadas. É disso que a gente está falando, não é negócio de sol daqui a 5 bilhões de anos, não. É outra conversa, não vamos misturar. Vida na Terra, né? Enfim, a gente sabe que esse planeta um dia vai acabar e até lá é bom que a gente tenha construído naves espaciais velozes para levar a gente para outro planeta e reconstruir a civilização lá. Ou Não, Vitor. Não, esquece esse negócio de nave espacial. Não. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é fome, é guerra suja, nave espacial. Fica para a próxima encarnação do universo. Não tem a menor possibilidade. A questão é se depois do colapso sobra algum ser humano ali que vai ter uma vida miserável num planeta destruído aí por 200, 300, 400 mil anos, ou se não vai sobrar ninguém logo e pronto. E é isso que o professor Elliot lamenta, né? Esses quadros que ele ama, tudo, né? As músicas, né? Tudo perdido, né? Essa aqui é a dúvida. Se sobra alguém, mal é mal, vivendo como um roedor na extinção dos dinossauros por várias centenas de milhares de anos ou nada, né? Extinção da nossa espécie. Vamos ver o que o professor Elliot fala sobre isso. And you've had this belief that we're
going to hell since when? Really, I mean, the first memory I have of it was in Ohio in 1983 or 4. When Reagan was president, we were all, storing water in the basement, expecting nuclear war to break out any moment. I mean, it's just, I've sort of grown up, with this real dislike for humanity, for what we've done to the planet, especially kind of the Western version of how we've operated. And so, I lived in a teepee for a while when I was in grad school, and I was a vegetarian for a long time. So I've sort of, I went to the Earth Day in 1977 when Timothy Leary was speaking at UC Davis. So, I mean, as long as I've been an adult, really, it's been on my mind. Bom, eu vou falar por mim, que estou me considerando também um numerista. Eu, na verdade, diferentemente do professor Elliot, eu no começo, nos anos 80, 90, quando eu era adolescente, um adulto jovem, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu acreditei que a gente poderia explicar para a humanidade o que estava acontecendo e seria uma questão das pessoas entenderem e mudarem o modo de vida. Mas, com o passar dos anos, no começo dos anos 2000, eu já percebi que isso não aconteceria. General sorts of themes. Mm-hmm. Would you describe yourself as someone who's negative or a pessimist in general throughout your life? Or are you using information? I wouldn't say a pessimist. I would say a realist. I've been around a lot of pessimists who just look at everybody, as everything has a dark motive, and I don't feel that way. I honestly feel there's a lot of good people who are doing their best, and many are making, doing incredible things. I've seen. Esse ponto é interessante, né? Porque ele não se define como um pessimista. Claro, não faz sentido, né? Pessimismo é aquele que sempre espera o pior, né? E ele se considera um realista, e de fato eu também considero ele um realista. Otimista é aquele que se ilude para achar o melhor, pessimista é aquele que se derruba para achar o pior, e ele está vendo a realidade que muitos estão negando, né? Do colapso iminente da civilização. Quando eu falo iminente, eu não sei se é 10, 20, 50, 100 anos, mas eu não imagino a nossa civilização dentro de 200 anos, pelo menos remotamente da forma como a gente se organiza, em termos de consumo e conforto e etc. Então, e eu não acho que isso é pessimismo, isso é realismo. Out arts and music and medicine and science, and all the people involved in those areas, physics, that's just, to me, that's what humanity's, goal was. And for me, art is number one of those, and medicine is number two, because I think art is our purpose on the planet, to create beauty, to develop a sense of beauty and create it. And medicine's great because it makes us live a longer time so we can create more art, right? So for me, that's 1 and 2. But, there are plenty of not so great things humans have done too. So I'm not really a pessimist. Pessimist is like an attitude. I'm more of a realist in every way, I'd say. Essa é a principal crítica feita aos chamados numeristas, que é depressivo, que é pessimista e que não tem esperança. Mas o que é uma esperança vazia? Você não tem... se você pegar o seu carro e viajar sem os pneus sobressalentes, sem o step, chamado step, na esperança de que o pneu não fure, isso é inteligente? As pessoas põem o pneu, não viajam enquanto não tiver com o step cheio e tal, em condições de uso, porque não é porque são pessimistas, é porque as evidências mostram que se furar o pneu no meio do caminho, ela vai ficar perdida lá, vai ter que chamar um guincho. A mesma coisa, a pessoa que não leva o celular ou a carteira pro carnaval, pro bloco, a mesma coisa, e tem evidências que vão roubar. Então, é a mesma coisa, essa esperança, você vai levar a carteira pro bloco na esperança de que não seja assaltado, isso não é muito inteligente. É mais ou menos a mesma coisa. As evidências que temos hoje sobre tanto a caminhada do ser humano nos últimos milênios, quanto o que tem acontecido nos últimos 30, 40 anos, pelo menos para mim, eu gostaria de ser convencido do contrário, não trazem nenhuma evidência de que vai haver uma mudança. Nem no curto, nem no médio, e para mim nem no longo prazo, eu não consigo ver isso. Aí você pode pensar, não, existem novas tecnologias, eu não acredito na tecnologia resolvendo o problema. Oi, Danilo, eu não gosto muito desses teus dois exemplos, sabe por quê?
o STEP e a carteira. O STEP porque não é que a gente tem só esperança de que não fure, a gente sabe que vai furar. A estrada vai ficar cheia de pregos e o carro que a gente anda não vai ser capaz. Isso aí é sabido, né? E no caso da carteira, né, que pode ser roubado ou não, no bloco de carnaval também sempre tem uma chance, né? Enquanto que nesse caso a nossa carteira, né, que é a qualidade, que é a possibilidade de vida humana na Terra, e não só humana, né, dos primatas, né, enfim, boa parte da biodiversidade, essa carteira. And what do you think we are destined to see? I mean, what kind of things are going to unfold here in the next Well, it century? kind of depends on where you live on the planet. If you're in the Horn of Africa right now in the 6th year of drought, you have 1 million people dying of hunger today. Or if you're in Pakistan where 30 million people got flooded out last summer, or you're in the bush, trying to be a koala in Australia, or, 115 degrees in Argentina last week. And the latest prediction is minus 50 degrees Fahrenheit might happen up in Montana. So when you actually see in real time disasters happening over and over again, and then you ask the question, kind of when is this going to happen, or how do you see this playing out? It's really just a question of understanding it's already playing out, right? The collapse, like what's happening in the UK right now, they essentially have no health care anymore. You can't get an ambulance. The whole healthcare system is collapsing. They're having hyperinflation. So I would say collapse is ongoing. It's beginning and ongoing. I'm not one like a lot of people want to predict. They want to give you dates. They want to say, here's a date certain this thing will happen by then. But that's why I have the casino mentality. So what I like to do is give odds. I say the odds are this thing will happen, by this date. And so I actually, flavor everything with percentages that way. And for me right now, I'm when the Arctic loses its ice, that's going to be a bad year for the planet. We're going to have some major superheating going on. When we have El Nino happening, predicted for late 2023, then we're talking about breaking through that Paris 1.5 real quickly, which means all these other tipping points, whether it's the Thwaites Glacier down in Antarctica, or the Brazilian rainforest tipping so it's just becomes a grassland. I mean, all of these. Então o professor Elliot Jacobson considera um momento chave do colapso da civilização, um momento em que as geleiras do Ártico derreterem, né? A gente vai ter uma subida imensa do nível do mar, vai acabar com todos os portos, os grandes portos, Porto de Santos, Porto de São Sebastião, não sei o que, tudo isso aí vai para dentro d'água. No caso ali do nossa região sudeste, a gente vai ter o mar chegando ali, batendo ali no pé da Serra do Mar. E isso globalmente traz imensas consequências para a economia, porque o transporte de comida, de bens, tudo isso aí se torna incrivelmente mais complicado. Mas você vê que ele fala do momento em que a Amazônia se transforma numa área, num cerradão, né? Numa caatinga, num grassland. Mas quando a gente fala grassland, a gente não pode falar cerrado, porque na verdade quem vai dominar aqui são as gramíneas exóticas, né? Um pasto degradado. Então a Amazônia pode se transformar num pasto degradado. E isso me lembrou muito uma conversa que eu tive com o meu professor, o Dr. Carlos Pérez, lá na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, quando eu fazia o meu PhD. E o Carlos falou: olha, Rodolfo, se você for bom de matemática, você consegue prever o ano em que acontecerá o grande incêndio, the big one, né? Não tem o big one do terremoto lá da Califórnia, tem o big one dos incêndios na Amazônia. E é possível prever isso conhecendo a variação da pluviosidade, né, que chove cada vez menos na região, as secas são cada vez mais poderosas e a temperatura é cada vez mais elevada. Então vai chegar um ponto em que a flamabilidade, né, a probabilidade de um grande incêndio como esse que a gente está vendo agora no Chile,
começar e se alastrar assim por centenas de quilômetros, até por milhares de quilômetros, queimando a Amazônia inteira, ou quase inteira. É claro que uma beira de rio, uma coisa assim tende a sobreviver, mas da mesma forma, quando a gente vê o Cerrado do Brasil Central ali, apesar de ser cerrado, na beira do rio tem uma outra coisa, né? Então, o professor Carlos Pérez chamou a atenção para esse fato. Ele não falou se, ele falou quando, né? Então ele acredita que um dia vai acontecer, né? E eu não tenho por que achar que não, né? Ué, se está acontecendo no Chile, se a gente está vendo a Amazônia ficar mais seca, se a gente está vendo a Amazônia ficar mais quente, por que não vai acontecer? Things, we are right on the edge of all of these things, right? And these tipping points is not like just one tipping point. It's this whole sequence of cascading tipping points. You know, one leads to the next and the next. So, so we're right on the edge of that, right? And when that process really gets going, when the first big one hits, right, then we're going to have this A series of them. yeah, series very quickly unfolding, and it's truly going to be ugly for the planet. It's sad. I mean, my thing is that it's sad. You talked about a pessimist. I'm not a pessimist, but I am sad. I'm deeply, deeply sad about the loss of humanity, the loss of human legacy. You know, all the beauty that humans have created. It's a societal construction, it's a mental construction, right? But we still appreciate it as beauty. You know, my dog doesn't think, you know, a song is beautiful, but I do, right? So I really mourn the loss of beauty, and I mourn all that humans have created that is, you know, something that is a treasure, that a mind is capable of that. And losing legacy is what makes me sad. It's just the idea of losing legacy. Was this avoidable? No. Entenderam? Então, a gente tem assim uma série de tipping points. O que é o tipping point? É limites, né? Uma série de limites que vão sendo atravessados. E depois do Big One, né? O Big One é um conceito importante para ele, que ele é da Califórnia, né? Big One era a forma como se chamava o grande terremoto que vai abrir ali a falha da Califórnia. E então ele fala, os tipping points tem vários, né? Um desses é esse que eu acabei de citar, né? A destruição da floresta amazônica completa através de um grande incêndio. O outro, o derretimento do Ártico, né? Então um desses leva ao outro, leva ao outro, leva ao outro, e o colapso é inevitável, né? Então o entrevistador pergunta, em algum momento já pode ter sido evitado? Poderia ter sido evitado? Ele diz que não, depois que descobrimos aí o petróleo, as potencialidades do petróleo, já estávamos condenados. Da mesma forma que a gente cresceu, a nossa população cresceu exatamente como bactérias fazem numa placa de Petri, e a gente só foi um pouco além do que Malthus havia previsto, né? Porque muita gente fala, não, Rodolfo, você é malthusiano. Eu comecei até me considerar malthusiano. Já até discutindo com o pessoal da Nova Resistência, aqueles proto ou neofascistas da turma do Aldo Rebelo, falavam, você é aquele malthusiano. Pois é, então explica, olha pessoal, eu não sou mais malthusiano, né? Agora, eu não tenho relação nenhuma com claro, o Malthus estava correto, né? Na previsão de que em algum ponto a população, a produção de alimentos, como ele dizia, não vai acompanhar a demanda populacional. E isso vai acontecer agora com o colapso, né? Não vai ter alimento, porque vai ter seca, porque vai ter incêndio, etc., né? E muita gente vai morrer de fome. Então não dá para dizer que Malthus estava errado. Agora, dizer que eu sou um malthusiano, eu diria que eu sou mais um colapsista, né? Como o professor Elliot Jacobson. No, absolutely unavoidable at this point. No, I mean at this point, but was it avoidable? Like if 100 years ago mankind did something? No, it was not avoidable as soon as we discovered that we could use oil. Once we found oil, it was all over. It was done. Internal combustion, burning coal, to power industrial civilization, 1750 and so on. We didn't realize the damage we were doing then. Então agora tem uma observação importante a fazer. A Thelma, quando ouviu falar do colapsismo, já falou, não é do meu feitio, eu vou lutar sempre, eu vou lutar até o fim, eu vou seguir lutando, porque é esse meu comportamento.
Tudo bem, Thelma, não é disso que a gente está falando, a gente vai seguir lutando, claro que segue lutando. Ué, tô aqui, ó, dentro dessa mata, tentando criar uma universidade verde aqui, um laboratório que vai ajudar a preservar a biodiversidade, a gente segue lutando, né? O colapsista não é aquela pessoa que se joga no chão e começa a chorar, não. Você pode seguir lutando normalmente, mas o que a gente acha é que não vale a pena esticar a corda um pouco mais para que o colapso da produção de alimentos, por exemplo, aconteça dentro de 50 anos e não dentro de 15, né? Então vamos dizer que a BR-163 é ferrogrão, né? A Thelma está trabalhando agora na questão da ferrogrão. Aliás, ela vai fazer bons vídeos aí sobre o assunto, né? Ela está com um material riquíssimo. Vamos supor então que façam umas contas aí e que vocês pegar ali o celeiro do mundo ali do Brasil Central e jogar direto para o norte. Isso poderia facilitar levar essa comida para o norte, levar essa comida para Europa, né, para a China, né? Se é para ir para o norte, vai para o norte, né? E isso emitiria menos carbono, né? Então, muita gente fala da Ferrogrão como um projeto verde, porque esse grão do Mato Grosso chegaria na Europa por um atalho, né, cortado pela Amazônia. É claro que Thelma não aceita isso, ela está indignada com os impactos da Ferrogrão que ela deve ter sobre as terras indígenas, os parques nacionais, as flonas, sobre o Baixo Tapajós. Então você não quer, Thelma, ver esse pedaço da floresta amazônica ser completamente destruído em nome de um plano de talvez uma certa tonelada de soja ali do Mato Grosso chegar na Europa emitindo menos carbono do que se ela tivesse que ir primeiro para o leste para depois pegar o rumo do norte. É sobre isso, né? Vale a pena destruir acabar com essa floresta em nome dessa ideia climática de economizar algum tanto de carbono emitido no envio de uma soja, né? Eu prefiro que não vá a soja, que a soja fique que não tenha tanta soja no Mato Grosso, né? E aquela que está lá saia pelo leste, do que sacrificar essa floresta amazônica em nome desse argumento ambiental. Eu vou além, Rodolfo. Eu não só não quero que cortem a Amazônia para levar a soja pelo norte, como não quero que aquela que vá pelo leste vá. Quer dizer, a única forma, e é por isso que a gente tá se alinhando a esse discurso do merismo, porque o que precisava fazer era uma mudança radical que a gente não vê no horizonte, né? Nenhuma soja deveria... É insustentável a forma como a gente vive, onde a China depende da soja do Brasil, onde a gente depende de coisas que são produzidas a milhares de quilômetros de distância. A gente sabe há muitos anos como que a gente deveria viver para poder ser sustentável na terra, usando recursos locais, se alimentando das comidas, que é perfeitamente possível que a gente se alimente do que há ao nosso redor, que a gente consuma mercadorias que são produzidas num raio de 10, 20, 30 quilômetros da sua casa. Isso é perfeitamente possível, só que o ser humano não quer isso. E o ser humano não querendo isso, não há saída, não há como, da forma como o ser humano vem vivendo, e com 8 bilhões de pessoas na Terra, e a ideia é continuar crescendo, né, das pessoas que criam tecnologias verdes, para continuar esse sistema. Não há como, não há argumento possível que possa me convencer de que há alguma chance de escapar de um colapso prosseguindo dessa forma. Então não é só que a soja não deve ir pelo norte, a soja não deve ir. Só que isso é tão distante da lógica capitalista que nos domina e que parece não desgrudar da cabeça das pessoas, que não resta outra saída a não ser ser catastrofista. Para concluir, eu gostaria que vocês ouvissem o depoimento de Cláudia Bório, ambientalista, que tem falado muito sobre o colapsismo. Olá,
Tem uma parte aí do vídeo em que o professor fala que ele sente uma sensação de perda, de luto, de tristeza por toda essa tragédia ambiental que a gente está vivenciando e também prevendo. Mas eu queria observar que esse fato é só mais uma demonstração de como essa tragédia ambiental nos atinge de maneira diferente, porque ele está num país desenvolvido, onde eles têm muito mais recursos do que nós para socorrer as pessoas que são atingidas pelas tragédias climáticas, pelos desastres e acidentes. E nós estamos num país onde a maioria das pessoas não tem nem seguro das suas casas, onde você vai ser expulso da sua casa por um colapso de uma mineradora e você vai ficar anos sem ter onde morar porque nada vai ser feito a seu favor, ou a sua casa vai ser destruída por um desbarrancamento de uma montanha depois de uma chuva intensa e você vai se tornar uma pessoa, um morador de rua, porque você não vai ter para onde ir. Então a nossa visão do colapso aqui do terceiro mundo, e apesar de eu não gostar dessa expressão, mas acho que é adequada, é muito mais emergencial e pés no chão, eu creio, porque a nossa situação pode se tornar muito mais grave, assim, muito pior, né? Veja o que aconteceu em São Paulo durante essas últimas chuvas torrenciais, onde muitas pessoas ficaram sem luz em casa, inclusive famílias que tinham doentes, que dependiam de aparelhos para respirar e coisas assim, dramáticas mesmo. E essa é a nossa sensação de luto, né? Talvez a gente não tenha tempo de refletir sobre o fato de que o colapso da nossa civilização pode significar que nós vamos perder a ópera ou o Guarani, ou talvez as obras da Tarsila do Amaral, ou sei lá, o que, os Portinares, porque nós realmente temos um risco enorme de muitas pessoas subitamente ficarem sem casa, sem energia, ou sem comida, ou isoladas em regiões onde não têm acesso também a comida, medicamentos, e esse é o nosso colapso. E ele pode acontecer. Agora a gente já percebeu que ele pode acontecer a qualquer momento. No próximo episódio, o terceiro da série sobre o doomerismo, né? Eu chamaria ele de para o doomerista, os seres humanos são como vírus numa placa de Petri, né? A ideia de que a gente tem aí enfim, o professor vai falar sobre isso no próximo episódio, né? Que os nossos seres humanos estamos nos comportando como vírus atacando bactérias numa placa de Petri. Placa de Petri é um vidrinho, né? Onde você bota ali um alimento para um gel, né? Rico em nutrientes para as bactérias crescerem. E aí depois o vírus chega lá em algum momento, ele é inoculado, ele acaba com as bactérias e acaba também, né? Então os seres humanos não estariam se comportando muito diferentes do vírus. Na verdade, exatamente iguais, né? E qualquer espécie faria a mesma coisa se pudesse. O Danilo achou o título péssimo, porque ele falou que ninguém nem sabe o que é uma placa de Petri e por que essa seria uma analogia importante. Então, estamos aí discutindo qual vai ser o título do próximo vídeo, mas o assunto é esse. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.